Livro Os Mensageiros. Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Capítulo 11. Belarmino, o Doutrinador. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Em muitos de nós havia zonas purgatórias de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente, em tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro, através de grupos diversos. Belarmino lá estava, a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Comentários. Agora, nesse trecho do capítulo 11, serve-nos como uma introdução a um novo personagem e a uma nova lição. Ele pode ser dividido em 3 partes principais: o ambiente de aprendizado em nosso lar, a curiosidade específica de André Luiz e o encontro com a figura de Belarmino. André Luiz começa descrevendo o clima espiritual e emocional do local onde se encontra. As lições que recebe são profundamente enriquecedoras, não apenas pelo conhecimento adquirido, por reforçarem sua admiração pela bondade de Deus. Ele destaca um ponto central da doutrina espírita: a oportunidade de reaprender e se preparar para futuras tarefas, independentemente dos erros do passado. Esse é o ambiente de esperança e de aprendizado em nosso lar. André Luiz observa a si mesmo e seus companheiros, reconhecendo que todos carregam zonas purgatórias, de sombra e tormento íntimo, resquícios de suas imperfeições e sofrimentos. No entanto, a condição para estarem ali, em nosso lar, foi a humildade, o reconhecimento da própria pequenez e a consciência de seus débitos espirituais. O resultado dessa consciência é um ambiente de renovação. Todos estão reunidos para reanimar energias e reconstituir programas de trabalho. A atmosfera geral é de otimismo e amparo, um verdadeiro reflorescer da esperança, onde ninguém se sente abandonado. Imerso nesse ambiente de estudos e trocas de experiências, André Luiz observa os médiuns conversando sobre as realizações. Ao ouvir menções frequentes sobre o papel do doutrinador, aquele que dialoga, orienta e esclarece os espíritos comunicantes em uma sessão mediúnica, sua curiosidade é despertada. Movido por seu desejo de aprender para minha edificação, ele decide que não pode perder a oportunidade de conhecer a experiência de um doutrinador que estivesse em trânsito pela colônia espiritual. De forma discreta, ele se aproxima de seu amigo Vicente e pergunta se seria possível consultar um deles. Vicente, após um breve momento de reflexão, prontamente atende ao pedido de André Luiz, sugerindo que procurem por Belarmino Ferreira, um amigo que ele conhecera há alguns meses. Os dois caminham por entre os diversos grupos de espíritos até encontrarem Belarmino em um canto, conversando com outra pessoa. A descrição final do personagem é o ponto central do trecho e cria um forte contraste com o ambiente de esperança descrito no início. Aparência, fisionomia grave. Comportamento, gestos lentos. Expressão,
um olhar humilde, que, no entanto, transparecia uma grande tristeza. Essa imagem melancólica de Belarmino encerra o trecho, deixando no ar um mistério sobre sua história e as razões de sua tristeza, preparando o terreno para a narrativa que ele compartilhará em seguida. Vicente apresentou-me, afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou, comovido: "Com que então meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido?" "Não digo isso", obtemperei a sorrir. "Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa." Ferreira esboçou o sorriso forçado que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou: "A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a Nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente, e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade? Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que, na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos. Entende, meu irmão? Ah, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Comentários. Aqui encontramos o profundo e comovente diálogo entre André Luiz e Belarmino Ferreira, um ex-doutrinador espírita que, no plano espiritual, reavalia sua missão com grande amargura e uma nova compreensão. O encontro é iniciado por Vicente, que apresenta André Luiz a Belarmino. A atmosfera é de conversação edificante. Belarmino, percebendo o interesse de André, inicia o diálogo de forma melancólica e autodepreciativa, referindo-se a si mesmo como um doutrinador falido, revelando de imediato o peso do seu passado e suas reflexões na vida espiritual. André Luiz, de forma gentil, contrapõe que seu desejo não é conhecer amarguras, mas sim aprender com sua experiência e palavra educativa. Apesar da gentileza de André, Belarmino exibe um sorriso forçado, expressando a dor que ainda sente. Ele então começa sua explanação, afirmando que a missão do doutrinador é de uma gravidade imensa. Ele confessa que só no plano espiritual conseguiu meditar profundamente sobre essa verdade. Assim, ele exerce uma profunda reflexão sobre a missão do doutrinador. O ponto central do raciocínio de Belarmino é a figura de Jesus Cristo, a quem ele se refere como o Mestre e o doutrinador divino. Ele chega a uma conclusão categórica. Para alcançar uma ressurreição gloriosa, o único caminho é seguir o exemplo de Jesus, o modelo supremo. Jesus, o Mestre. Belarmino destaca as características essenciais do ministério de Jesus, que o tornam um modelo perfeito para qualquer educador ou doutrinador. Total desapego material, Jesus não se escravizou a nenhum bem terrestre. Ação incessante para o bem. Toda a sua passagem pela terra foi dedicada a fazer o bem. Foco no ensino. Sua missão era ensinar o amor, acender a luz e disseminar a verdade. A partir dessa análise sobre Jesus, Belarmino desenvolveu uma poderosa analogia para a estrutura da sociedade humana. Ele a divide em 3 papéis fundamentais, que podem ser vistos como uma hierarquia de serviço. 1. Os que administram, comparados a mordomos. 2. Os que obedecem, vistos como cooperadores. 3. Os que ensinam.
A grande revelação do pensamento de Belarmino está na posição que ele atribui àqueles que ensinam. Ele conclui que, muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos, ou seja, devem ser servos. A conclusão aqui é impactante. O doutrinador como servo. Essa é a lição crucial que ele aprendeu. O verdadeiro doutrinador não pode se colocar em uma posição de poder, mordomo, ou de simples executor, cooperador. Sua verdadeira posição é a do serviço humilde e abnegado, seguindo o exemplo do Mestre Divino que não veio para ser servido, mas para servir. Percebemos aqui a percepção de André Luiz. Ele afirma ter compreendido perfeitamente o ensinamento, classificando a conceituação de Belarmino como profunda e irrefutável. Ele admite nunca ter ouvido uma apreciação tão bela e correta sobre a missão educativa, o que demonstra o enorme impacto e a verdade contida nas palavras sofridas, mas iluminadas do doutrinador falido. Esse trecho usa a experiência dolorosa de Belarmino para transmitir uma lição fundamental sobre a verdadeira natureza da tarefa de ensinar e doutrinar. Ela não é um posto de autoridade, mas uma missão de serviço humilde, cujo maior exemplo é Jesus Cristo. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispor-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. 2 colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Comentários. Evidenciando como a tragédia do conhecimento sem prática. Belarmino começa sua fala com uma confissão dolorosa. Ele fracassou em sua jornada espiritual. Ele antecipa a surpresa de seus ouvintes, pois era alguém que sabia tanto. Imediatamente ele revela a essência de seu drama, que ele define como uma tragédia angustiosa. A condição de todos aqueles que conhecem o bem, mas se esquecem de praticá-lo. Esta é a chave para entender toda a sua história. Ele representa o arquétipo do intelectual ou do religioso que domina a doutrina, a teoria e a palavra, mas falha na aplicação desses ensinamentos em sua própria vida. Encontramos assim a missão e as grandes promessas. Ele revela que, muitos anos antes, partiu da colônia espiritual Nosso Lar com uma missão específica e de grande responsabilidade, a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Antes de reencarnar, ele fez enormes promessas, indicando um alto nível de comprometimento e a confiança que foi depositada nele pela espiritualidade superior. Sua tarefa não era simples, exigindo dedicação e um fundo senso de propósito. Belarmino não estaria sozinho. Sua esposa espiritual, Elisa, descrita como abnegada e companheira desvelada, se dispôs a acompanhá-lo. Ela seria seu suporte, sua abençoada amiga de sempre, ajudando-o no serviço laborioso. Mais importante ainda, o trecho detalha a metodologia que deveria ser seguida na missão. O trabalho de doutrinação deveria ocorrer em 2 etapas, com uma hierarquia clara. 1. Primeiramente pelo exemplo. Sua vida, atitudes e conduta deveriam ser a principal ferramenta de ensino. Ele precisava viver o Evangelho antes de pregá-lo. 2. Em seguida, com a palavra. Apenas após consolidar o exemplo moral, ele estaria autorizado a usar a palavra para ensinar e orientar os outros. Essa ordem de prioridades é fundamental e, implicitamente, aponta para a causa de seu futuro fracasso,
a provável inversão ou o abandono da primeira e mais importante etapa. A missão de Bellarmino não era um projeto isolado. Ela fazia parte de um esforço espiritual interligado e de grande escala. Duas outras colônias espirituais vizinhas a nosso lar haviam enviado um grande número de seus servos para reencarnar com a tarefa da mediunidade. No entanto, esses futuros médiums precisariam de orientação, ensino e suporte moral para cumprirem bem suas tarefas na Terra. Por isso, as lideranças dessas colônias pediram ajuda ao governador de nosso lar, solicitando o envio de missionários competentes para o ensino e a orientação. Bellarmino, portanto, foi um desses missionários escolhidos com a responsabilidade de guiar e amparar uma nova geração de trabalhadores mediúnicos na Terra. Este trecho serve como um prólogo para a história de Bellarmino, estabelecendo a nobreza de sua missão original, a profundidade do seu conhecimento e, paradoxalmente, a dolorosa realidade de seu fracasso, cuja causa ele mesmo identifica com clareza e amargura. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes meu resgate pessoal e atender à tarefa honrada, veiculando luzes a irmãos nossos no plano visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com a fé e noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias, que me pareceram casuais, situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preço científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam uma cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte, e ansioso por colher colaboradores da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração, devagarzinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Comentários. Bellarmino relata sua missão e oportunidade de resgate, onde, apesar de um passado culposo, ele recebeu uma nobre missão de serviço no plano espiritual, com o apoio do ministro Gedeão. Sua tarefa era dupla: trabalhar em seu próprio resgate espiritual e, ao mesmo tempo, auxiliar encarnados e desencarnados. Seu foco principal era amparar as organizações mediúnicas na Terra, incentivando os trabalhadores que se dedicavam à divulgação do espiritismo. Apesar de ter uma base sólida no espiritismo cristão desde a infância e de ter sido conduzido à presidência de um grande e promissor grupo, Bellarmino não conseguiu resistir às tentações. Seu principal desvio foi o orgulho e o apego excessivo à sua posição de liderança.
Ele descreve como se encheu de exigências e vaidade, sentindo o comandante do barco doutrinário. Seu erro crucial foi desviar o foco do trabalho. Em vez de cultivar o aspecto evangélico e moral do espiritismo, ele se tornou obcecado pelo preceito científico das provas insofismáveis. Essa busca por fenômenos irrefutáveis o levou a ignorar as leis espirituais. Ele cerrou os olhos à lei do merecimento individual, esquecendo que as manifestações espirituais não ocorrem por capricho ou exigência, mas sim de acordo com o merecimento e a sintonia dos envolvidos. Influenciado por seus novos amigos e por sua própria vaidade, Bellarmino passou a pressionar os médiuns do grupo. Ele tinha 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico, mas começou a exigir deles longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis para satisfazer sua sede de provas e obter o reconhecimento de seus colegas cientificistas. O resultado, como era de se esperar, foi sempre negativo. As manifestações não ocorriam, pois a espiritualidade superior não se submete a exigências egoístas e vaidosas. A lei de que cada homem receberá de acordo com as próprias obras se aplicava, e o grupo não tinha o merecimento para fenômenos, conduzindo à degeneração do trabalho mediúnico. O fracasso em obter as provas que desejava não o levou à reflexão, mas a uma perigosa deterioração de seu estado íntimo. 1. Irritação. A falha constante em produzir os fenômenos exigidos o deixava irritado. 2. Dúvida. A irritação deu lugar à dúvida que instalou-se em seu coração devagarzinho. Ele perdeu a serenidade e a confiança que antes possuía. 3. Suspeita e acusação. Em vez de culpar sua própria vaidade e exigências descabidas, ele projetou a culpa nos outros. Passou a ver seus dedicados médiums como companheiros de má vontade e má fé, acreditando que eles se recusavam a colaborar por capricho. 4. Descrença destruidora. O processo culminou na consequência mais grave. A dúvida evoluiu para uma descrença destruidora, minando por completo a sua fé e o propósito sagrado do trabalho que ele deveria conduzir. Aqui com a história de Bellarmino nos deixa uma poderosa lição sobre como o orgulho intelectual, a vaidade e o apego ao poder podem corromper até mesmo o mais nobre dos trabalhos espirituais. Ele trocou a essência moral e consoladora do espiritismo pela busca fria de fenômenos, ignorou as leis divinas, culpou os outros por suas próprias falhas e, por fim, perdeu o bem mais precioso que possuía, sua fé. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais, imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? De balde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo taxava-o de velharia, e de desastre a desastre, antes que me firmasse na tarefa de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastavam-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento, então, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento não da política que eleva, mas da politicalha inferior que impede progresso comum e estabelece a confusão nos encarnados. Por isso estacionei muito tempo desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformou os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto o meu amigo poderá avaliar,
tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse, abraçando, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Comentários. Belarmino conta sua história questionando o propósito das reuniões mediúnicas das quais participava. Sua perspectiva era puramente pragmática e materialista. Para ele, o espiritismo era um mero intercâmbio. Ele via as sessões como um canal de comunicação para resolver problemas do mundo físico. Médiums eram aparelhos. Ele reduzia a mediunidade a um processo mecânico, vendo simples como ferramentas para os espíritos se comunicarem, sem considerar a complexidade moral e espiritual envolvida. O objetivo era obter benefícios imediatos. Ele se sentia frustrado que os espíritos não atendiam aos seus interesses materiais imediatos. Ele queria que a espiritualidade servisse aos seus propósitos terrenos, como obter vantagens financeiras ou provas fenomênicas irrefutáveis. Buscava um processo mecânico e rápido. Desejava um método eficiente e direto de comunicação, desprovido da necessidade de elevação moral, prece ou estudo edificante. Sua frustração culminava na pergunta: por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Isso revela que seu conceito de valor estava atrelado a resultados tangíveis e não ao crescimento espiritual. Apesar dos apelos da companheira Elisa, que tentava guiá-lo para a esfera religiosa e edificante, Belarmino rejeitava veementemente este caminho. Ele confessa que sua cegueira da vaidade e da ignorância o impedia de compreender a profundidade do Evangelho, que ele desdenhosamente taxava de velharia. Essa atitude o fechou para os tesouros sagrados da moral cristã, que é a base para uma prática espírita segura e proveitosa, ou seja, a rejeição do caminho espiritual e do Evangelho. Por ter rejeitado o caminho da edificação espiritual, Belarmino se tornou vulnerável a influências exteriores. Antes mesmo de se firmar em sua tarefa de ensinar, como doutrinador, ele foi arrastado por amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores, ou seja, pessoas intelectualizadas, mas moralmente atrasadas, que o levaram ao negativismo completo. Sua trajetória de desvio se concretizou da seguinte forma: abandono do propósito espiritual. Ele trocou a oportunidade de realizar construções eternas no grupo espírita, imersão na politicália inferior. Em vez de se dedicar a uma política nobre e progressista, ele se envolveu em maquinações políticas mesquinhas, que geram confusão e impedem o progresso coletivo. Escravidão ao dinheiro. A causa principal da queda foi a ganância. Ele admite que a escravidão ao dinheiro transformou seus sentimentos, fazendo-o estacionar espiritualmente e se desviar de seus objetivos fundamentais de vida. O resultado de suas escolhas de vida foi um paradoxo trágico. No final de sua existência terrena, Belarmino havia alcançado o que o mundo chama de sucesso: uma bela situação financeira, um palácio confortável de pedra. No entanto, o preço pago foi altíssimo. Um corpo crivado de enfermidades, reflexo de seus desequilíbrios espirituais. Um deserto no coração, indicando uma profunda solidão e infelicidade. Essa condição de inferioridade antiga que ele reavivou ou sintonizou pela lei de afinidade com companheiros menos dignos, tanto encarnados quanto desencarnados. Essa associação apenas aprofundou o seu sofrimento após a morte, que ele resume em 3 palavras: tormentos, remorsos e expiações. Essa foi a colheita amarga, com sucesso material e vazio espiritual. Ao final de seu relato, Belarmino demonstra ter compreendido a lição. Ele conclui com uma reflexão que denota a aceitação e sabedoria adquirida através do sofrimento. Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal?
Ele agora entende que suas dolorosas experiências foram um processo educativo necessário para a sua evolução espiritual. André Luiz, profundamente tocado pela história, abraça Bellarmino e reconhece que o Centro de Mensageiros não é apenas um local de trabalho espiritual, mas também um centro de grandes lições, onde as experiências dos outros servem de aprendizado para todos. Analisando o capítulo 11, Bellarmino, o doutrinador. O capítulo se inicia com André Luiz refletindo sobre o quão proveitosas eram as lições que recebia em nosso lar. Ele observa o reflorescimento da esperança em seus companheiros e percebe que, apesar dos erros do passado, todos ali tinham a oportunidade de se reeducar para futuras tarefas. Inspirado pelas conversas que ouvia entre os médiums sobre suas experiências, André Luiz sente a curiosidade de conhecer a perspectiva de um doutrinador, alguém que ensina e orienta nos grupos espíritas. Vicente lhe apresenta um, para que pudesse aprender com sua experiência. Vicente concorda e decide procurar por Bellarmino. Vicente e André Luiz encontram Bellarmino em um canto, conversando com um amigo. A primeira impressão de Bellarmino é a de um espírito marcado pela dor. Sua fisionomia é grave, seus gestos lentos e seu olhar humilde transparece uma profunda tristeza. Quando apresentado a André Luiz e ao saber de seu interesse, Bellarmino responde com uma pergunta melancólica e autodepreciativa. Com que então meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Essa frase inicial define o tom de sua história, um relato de fracasso e arrependimento. Bellarmino inicia sua narrativa com uma profunda reflexão sobre a gravidade da missão de ensinar. Ele afirma que só no plano espiritual compreendeu por que Jesus é chamado de mestre ou doutrinador divino. Jesus é o exemplo máximo, pois viveu desapegado dos bens materiais, dedicando-se exclusivamente a fazer o bem e a ensinar o amor. Ele conclui que na Terra existem 3 tipos de pessoas: os que administram, os que obedecem e os que ensinam. E na sua visão, os que ensinam devem ser dos últimos, ou seja, os mais humildes e servis. A partir dessa introdução, ele narra sua trágica história. A tarefa promissora. Bellarmino havia saído de nosso lar com uma importante missão: atuar como doutrinador no espiritismo evangélico. Sua tarefa, endossada por um ministro da colônia, era ensinar primeiramente pelo exemplo e depois pela palavra, amparando grupos mediúnicos na Terra. Sua dedicada esposa, Elisa, reencarnou com ele para apoiá-lo nessa jornada. O desvio pelo orgulho e intelectualismo. Na Terra, ele rapidamente assumiu a presidência de um grande grupo espírita. O trabalho era promissor, com 8 médiuns dedicados. No entanto, seu orgulho e vaidade o desviaram. Em vez de focar na mensagem consoladora e moral do Evangelho, ele se tornou obcecado pela busca de provas insofismáveis do mundo espiritual, as más influências e a perda da fé. Bellarmino começou a atrair para o grupo amigos de mentalidade cética e materialista, apenas por sua posição na cultura filosófica e na pesquisa científica. Ansioso por impressioná-los e obter reconhecimento, ele passou a exigir dos médiuns fenômenos extraordinários e respostas para questões materiais, ignorando a lei do merecimento. Como os resultados eram negativos, pois o plano espiritual não se submete a caprichos, ele se irritou e a dúvida se instalou em seu coração. A degradação do trabalho. A dúvida evoluiu para uma descrença destruidora. Ele passou a ver seus médiuns, que não conseguiam atender às suas exigências, como pessoas de má vontade. Questionava por que os espíritos não atendiam aos seus interesses imediatos e por que as coisas não podiam ser mais mecânicas e rápidas. Sua esposa, Elisa, tentava em vão trazê-lo de volta para a esfera religiosa e edificante do Evangelho, que ele agora desprezava, chamando-o de velharia. O abandono da missão. Completamente dominado pelo negativismo e arrastado por seus amigos brilhantes, Bellarmino abandonou sua tarefa espiritual.
ele trocou a oportunidade de realizar construções eternas pelo envolvimento na politiquerla inferior, política baixa e mesquinha, e se tornou escravo do dinheiro e do materialismo. Belarmino conclui seu relato descrevendo o fim de sua vida terrena. Ele morreu com uma bela situação financeira, morando em um palácio confortável, mas com a alma sendo um deserto no coração e o corpo crivado de enfermidades. Após a morte, sua inferioridade moral o reconectou a companheiros de baixo nível, tanto encarnados quanto desencarnados, o que o levou a um período de grande sofrimento, marcado por tormentos, remorsos, expiações. No entanto, ele termina sua história com uma nota de resignação e aprendizado, reconhecendo a justiça de seu sofrimento. Ele se pergunta: como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Com essa aceitação, ele demonstra que já está no caminho da recuperação. André Luiz, profundamente tocado pela história, abraça Belarmino e reconhece que sua visita ao centro de mensageiros se transformou em um centro de grandes lições. A lição central do capítulo. O capítulo é uma séria advertência sobre os perigos do orgulho, da vaidade intelectual e do materialismo para aqueles que assumem tarefas de ensino espiritual. A história de Belarmino ilustra que o conhecimento sem amor, a busca por fenômenos sem moralidade e a liderança sem humildade levam inevitavelmente ao fracasso e a um doloroso processo de correção. A verdadeira doutrinação, segundo o capítulo, deve ser baseada no exemplo, na humildade e no amor ensinados pelo Evangelho de Jesus. O contraste emocional encontramos marcantes aqui, entre a esperança coletiva de Nosso Lar e a tristeza individual de Belarmino. Isso sugere que a jornada de cada espírito é única e que mesmo em um ambiente de luz, as dores íntimas ainda precisam ser trabalhadas. A necessidade de reconhecer a própria pequenez é apresentada como a porta de entrada para a recuperação espiritual. O olhar humilde de Belarmino reforça esse tema. Destacamos aqui a advertência sobre os perigos de se abordar a espiritualidade com interesses egoístas e materialistas, destacando que o verdadeiro propósito do espiritismo é a reforma íntima e a elevação moral, baseadas nos ensinamentos do Evangelho. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.